Minasan, genki desu ka? Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais uma dica da Live Lessons e hoje vamos falar sobre o idioma japonês e suas diferentes formas de escrita. Muita gente tem curiosidade aí a respeito de como se escreve japonês. A gente está cansado de ver que tem vários símbolos diferentes, várias coisas assim, várias letrinhas diferentes, né? Então agora nós vamos poder ver um pouquinho mais como funciona cada uma delas. É claro que não vamos entrar em muitos detalhes nesta videoaula, né? Mas na próxima faremos, vamos dar uma desmiuçada em cada uma delas. Vamos passar por cada uma delas falando um pouquinho mais detalhadamente. Mas hoje é só uma visão geral, ok? Então vamos lá, para a gente ter uma noção de como funciona. Primeiramente, vamos começar explicando como se fala japonês em japonês. Ou seja, o idioma japonês é chamado aqui no Japão de Nihongo. Então vamos escrever aqui Nihongo. Nihongo tem algumas formas peculiares de escrita, diferente do nosso idioma português, né? Primeiramente, a primeira grande diferença é que o nosso português nós temos um único alfabeto formado, que é o alfabeto chamado de alfabeto latino ou alfabeto romano, né? São letras romanas ou letras latinas, né? Então é formado pelo que a gente já conhece do A, B, C, D, E, F. Agora já o Nihongo, ou seja, já o idioma japonês, ele não apresenta, não costuma usar o nosso alfabeto romano. Então primeiro vamos entender as diferentes formas aqui que nós temos. Nós temos aqui então vamos lá. Primeiramente vamos conhecer um pouco, nós vamos falar sobre hiragana. Depois vamos ver o que é o katakana. E também conhecer também um pouco do kanji. Mas só tem essas três formas? Bem, tipicamente japonesas são só essas três formas aqui, tá? São tipicamente japonesas. Aliás, na verdade, duas são tipicamente japonesas, que essas duas, e o kanji já é importado, ele é importado da China, ou seja, derivado da China, né? Isso muito tempo atrás, ok? Temos um outro tipo de alfabeto, que é o que vocês já conhecem, que aqui no Japão é chamado de Romaji. Mas o Romaji não faz parte do idioma japonês em si, tá? Ele apenas foi incorporado. E o que seria o Romaji, de fato? Seria o que nós falamos no comecinho sobre as letras romanas, ou seja, nós temos aqui esse Ji em Nihongo, né, em japonês significa letra, e bom, o restante que sobrou aqui foi Roma, né? Bom, pode ler-se Roma, não Roma, ok? A gente lê um pouco diferente do português. Então, Roma. Então nós temos Romaji, ou seja, letras romanas, que é justamente o alfabeto que a gente utiliza. Então, o Romaji foi criado por volta de 1550 por um japonês que era católico, coisa raríssima na época, justamente para facilitar a vida de missionários, para que eles pudessem vir ao Japão pregar o evangelho sem precisar ter que aprender toda a estrutura do idioma japonês, toda a estrutura escrita do idioma japonês, né? Tipo hiragana, katakana e kanji. E ele foi baseado justamente na língua portuguesa, justamente pela semelhança entre os dois idiomas. Foneticamente falando, o japonês e o português são muito semelhantes. Então é uma forma de representação do idioma japonês voltado a estrangeiros, para facilitar a vida de estrangeiros que queiram aprender o japonês. Hoje em dia é usado para isso, para quem quer aprender japonês, quem quer começar
para ter uma noção de como pelo menos ler aqueles símbolos, né? E é claro que com o tempo foi sendo incorporado no dia a dia do japonês, e hoje em dia a gente vê muitas placas aqui, tudo escrito em japonês, mas embaixo escrito em romaji, ou seja, sua respectiva leitura. Isso acaba deixando a gente um pouco, pessoal que mora aqui, estrangeiros que moram aqui, acabam ficando até um pouco preguiçosos, pouco preguiçosos em querer aprender a escrita japonesa de fato. Mas é muito importante para quem quer aprender japonês, aprender essas 3 formas de escrever diferentes aqui, ok? É muito importante porque ajuda bastante, facilita bastante, a pronúncia também fica corretinha, fica direitinho, então vocês vão ver o quão importantes elas são, ok? Então, temos o romaji e agora vamos para os outros. Depois temos o kanji. Kanji, o que seria o kanji? Seria aqueles ideogramas mais complexos, como a gente pode ver aqui escrito aqui, ó, esses aqui, está escrito Nihongo. Nihongo seria exatamente o quê? O que nós estamos vendo aqui, né? Então, Nihongo seria o idioma japonês. Então, é assim que se escreve língua japonesa em Nihongo. Ok? Se escreve língua japonesa em japonês, se escreve dessa forma. Se lê para estrangeiros, se escreveria dessa forma para poder facilitar a leitura, porque um estrangeiro, quando vê isso aqui, não vai saber como ler. E lendo por aqui, a gente vai ter uma noção de, pelo menos, vai conseguir pelo menos pronunciar o que está escrito ali. Então, para isso que serve o romaji, tá vendo? Já tem uma utilidade, já podemos ver como uma utilidade aqui do romaji, né? Talvez a maior utilidade do romaji seja essa, né? Os japoneses em si não utilizam o romaji no dia a dia deles, tá? Eles não utilizam o romaji para quase nada, a não ser aqueles que querem estudar línguas estrangeiras, como o português ou o inglês também. Fora isso, os japoneses praticamente descartam o uso do romaji. Então, nós voltamos aqui, voltando ao kanji. São letras mais complexas, né? Então, onde cada letra tem um significado, ela representa uma ideia, e por isso que a gente chama de chamado de ideogramas. Ideograma, ok? Ideograma, por que ideograma? Porque cada grama seria da grafia, ou seja, cada grafia, cada símbolo, cada escrita representa uma ideia. Então, ou seja, eles têm significados. É engraçado, né? Vamos ver por que tem significado. Por exemplo, se a gente pegar esse último kanji aqui, esse go, é claro que tem outras formas de leitura, a gente vai ver isso mais pra frente, mas esse go, ele significa língua, idioma. E esses dois aqui, significa nihon. Então nós temos aqui o primeiro aqui, ni, o segundo aqui, hon, que juntos formam a palavra Nihon, ou seja, Japão. Opa, então nós temos aqui Nihon, Japão, e temos o Go, que é língua, idioma. Opa, então juntando tudo, Nihongo é língua do Japão, ou seja, língua japonesa. Mas se eu pegar esses kanjis aqui, esses kanji separados aqui, como é que fica aqui? Pegar esse kanji separado. Então vamos lá, esse kanji aqui só significa sol. E esse outro aqui, o Hon, que também tem outras formas de leitura, mas o Hon, ele significa origem. Neste caso, origem. Pode significar livro também. A gente já vê muitas placas aqui na rua do Japão, nas livrarias tem muito esse kanji aqui. Então, ele significa origem, livro também, né? E o livro pode ser entendido como origem do conhecimento, digamos assim. Então, tem uma coisa que tem a ver com a outra, né? Então seria origem e sol. Opa, então nós temos origem e sol. Então será por isso que o Japão tem o apelido de o país do sol nascente? É, bem provável. Pode ter a ver com a própria tradução do nome, ou seja, o significado do nome. Nihon, ou seja, origem do sol. Ok? Então pode se ler Nihon, como pode ser lido também Nippon, né? Então é muito comum a gente ver as duas pronúncias, Nippon, Nihon. Ok? Mas Nihongo, tudo bem, mas Nippongo, não, ok? Então, isso aqui não pode ser lido como Nippongo, não, só como Nihongo, ok? Então, isso que é o kanji, são ideogramas. Então, cada ideograma tem um significado, e juntos eles têm vários significados e formam outras palavras, ok? Então, a gente vai ver isso com mais calma depois, numa próxima oportunidade, no próximo vídeo. Agora, vamos dar uma passada
pincelada pelo katakana e hiragana. Vamos começar ao contrário. Vamos começar pelo hiragana e katakana. O que seria o hiragana? Hiragana são os ideogramas. Vamos mostrar aqui. Então, o que seria o hiragana? O hiragana seria uma representação fonética do idioma japonês. Ou seja, aquilo que era falado antigamente, que era falado, a linguagem que existia falada, mas ainda não existia uma linguagem escrita, uma representação escrita daquilo. Então foi criado o hiragana e o katakana para representar os fonemas. A primeira grande, digamos assim, importância ou diferença que nós temos que verificar entre o idioma japonês e nosso idioma é que o idioma japonês ele é totalmente baseado em sílabas, né? Então, em sílabas. Então, é um idioma totalmente silábico. Todos os fonemas, com exceção, praticamente quase todos os fonemas são silábicos, né? Então, é diferente do nosso. O nosso nós temos letras, com mais letras juntamos com outras letras para formarmos sílabas. Já o japonês já vem as sílabas formadas. Mas então o que a gente percebe aqui? Primeiro são representações fonéticas. Então eles não são ideogramas? Não são ideogramas. Porque a gente viu que ideogramas, para ser ideogramas, precisa o quê? Precisa ter um significado, representar uma ideia. São grafias que representam uma ideia. E estes, no caso estes símbolos aqui, se tem significado? Tem, cada um deles. E agora o hiragana? Cada um desses aqui tem um significado? Não tem significado. Ok? Então não temos significado aqui. Então eles apenas representam o som. Então para que serve o hiragana? A gente vai ver também na próxima aula sobre isso, tá? Mais detalhadamente. Então vamos agora para o katakana. O que seria o katakana? Né, gente? O katakana é uma outra representação fonética também. É uma outra representação fonética. Que também não são ideogramas, ou seja, não representam uma ideia, não têm um significado, eles apenas representam um fonema na língua japonesa. Então para que existe? Se já existe o hiragana que faz isso, para que serve o katakana? Bem, muita gente fala somente que katakana é somente para palavras de origem estrangeiras, né? Mas não é bem isso. O katakana não é somente usado para palavras de origem estrangeira. O katakana é usado também para palavras de origem japonesa, palavras japonesas mesmo, que eles querem dar destaque, né? Querem chamar atenção. Por exemplo, em linguagem publicitária, o katakana é muito utilizado, bastante utilizado. Por quê? Porque ele chama atenção. Quando você vê uma kanban, como é que fala? Uma placa de publicitária na rua, a gente costuma ver bastante katakana escrito. Mas tudo escrito katakana? Não, eles escrevem normalmente em Nihongo, ou seja, kanji com hiragana junto. E quando eles querem dar destaque a alguma palavra, alguma coisa para chamar atenção, eles usam katakana. Mas não era mais fácil só colocar um negócio assim, uma cor diferente? Ou colocar negrito? Exatamente. Se o Nihongo tivesse esses artifícios, né? Então a gente não costuma ter negócio de negrito, de colocar essas coisas assim. Então é mais fácil usar o katakana e se destaca muito mais no meio do hiragana do que se a gente colocar somente coisinhas, letra mais grossa, uma coisinha diferente, artifícios que a gente costuma ter no nosso idioma, ok? No português, por exemplo. Ok? A gente vai ver cada um deles no próximo vídeo, separadamente, porque não é tão simples assim, não dá para ver tudo em uma aula só, ok? Então a gente vai parando por aqui. Eu espero que tenha ficado um pouco claro, e logo a gente volta com mais Nihongo. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Watch me close as I jump.
Agora você tem a opção. Venha para Live Lessons. Aulas individuais ao vivo no conforto de sua casa e no horário em que você escolher. Não fique aí parado. Faça uma aula experimental grátis. Não custa nada e você só tem a ganhar. Live Lessons. Seu futuro sem fronteiras.